Olá, meus queridos amigos e amigas que vão prestar o concurso para a magistratura do Tribunal de Justiça do Ceará. Meu nome é Marcelo Novelino e nós vamos ver aqui algumas dicas de temas que provavelmente poderão ser cobrados na prova de vocês. Eu fiz uma seleção bem criteriosa para nós tratarmos aqui nesse pouco tempo que nós teremos de assuntos que são mais relevantes, que têm sido cobrados com frequência nas provas do CESP, para nós podermos abordar. E o primeiro deles, que é um assunto sempre cobrado, é o controle de constitucionalidade. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre alguns aspectos do controle normativo abstrato, aquele controle realizado em tese para assegurar a supremacia da Constituição e que tem como instrumentos a ADI, a ADC, a DPF e a ADO. O primeiro aspecto importante com relação ao controle normativo abstrato é a aplicação do princípio da fungibilidade. Nem todos os princípios do processo são aplicáveis a esse tipo de controle, porque aqui nós não temos um processo constitucional subjetivo com partes formais. O controle normativo abstrato, a pretensão é deduzida em juízo nele através de um processo constitucional objetivo, sem partes formais. Não obstante, o princípio da fungibilidade aplica-se ao controle normativo abstrato. Então, por exemplo, se for proposta uma ação direta de inconstitucionalidade por ação, mas o tribunal entender que, na verdade, há uma omissão parcial, ele pode converter aquela ADI numa ADO, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Da mesma forma, se for proposta uma DPF e o tribunal entender que seria cabível uma ADI, ele pode converter aquela DPF em ADI, ou vice-versa. Proposta uma ADI, se ele entender que estão presentes os pressupostos para a propositura da DPF e não da ADI, ele pode fazer essa conversão de ofício. A única hipótese em que o Supremo não tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade é quando há um erro grosseiro, quando a ação proposta é uma ação equivocada, de forma clara. Nessas hipóteses de erro grosseiro, o Supremo não tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade. Nos demais casos, estas ações de controle normativo abstrato, ADI, ADC, ADPF e ADO, são fungíveis entre si. Segundo ponto importante, o Supremo tem admitido a cumulação de ações ou cumulação de pedidos. Então é possível, por exemplo, que numa ADI, como aconteceu na ADI 5316, haja um pedido tanto de declaração de inconstitucionalidade, que é o pedido próprio de uma ADI, como um pedido de declaração de constitucionalidade, que seria um pedido próprio para uma ADC, para uma ação declaratória de constitucionalidade. Em vez de exigir a propositura de duas ações, ADI e ADC, que ao final seriam julgadas pelo mesmo órgão e cairiam para o mesmo relator, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível cumular as ações em uma só. Então pode haver um pedido de declaração de inconstitucionalidade e também um pedido de declaração de constitucionalidade numa mesma ação. Neste caso, no caso do pedido de declaração de constitucionalidade, mesmo que ele seja feito numa ADI, é necessário que haja o atendimento do requisito previsto na lei. E qual é o requisito para o cabimento de uma ADC? Existência de uma controvérsia judicial relevante. Não havendo controvérsia judicial relevante, não cabe o pedido de declaração de constitucionalidade, mesmo que ele seja feito em uma ADI, no caso da acumulação de ações. Lembrando que, no caso da ADPF, o requisito é o caráter subsidiário, ou seja, a inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade. Além da acumulação de ações, como neste caso, o Supremo admite também a acumulação de pedidos, como ocorreu na ADPF 378, que tinha por objeto o impeachment da Dilma Rousseff. Na ADPF 378, o Supremo admitiu como objeto não apenas norma anterior à Constituição, que envolve a questão de não recepção e não de inconstitucionalidade, por isso cabível à ADPF,
mas também havia o pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do regimento interno do Congresso Nacional, bem como de declaração de omissão. Então, neste caso da ADPF 378, havia uma acumulação de 3 pedidos diferentes. Um de não recepção de norma anterior à Constituição, um de declaração de inconstitucionalidade de norma regimental e um de declaração de inconstitucionalidade por omissão. Em tese, seriam cabíveis 3 ações, mas todos esses pedidos puderam ser cumulados em uma só, para se evitar, em nome do princípio da economia processual, que 3 ações fossem propostas, já que todas elas seriam julgadas conjuntamente e seriam para o mesmo relator, já que haveria uma prevenção neste caso. Um outro tema importante decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal é a possibilidade de celebração de acordo em processos de índole objetiva. Então, mesmo não havendo partes formais no controle normativo abstrato, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 165, que tratou da questão envolvendo os expurgos inflacionários dos planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor II, o Supremo entendeu que, naquele caso, como havia um conflito subjetivo subjacente à questão discutida, poderia haver um acordo. Esse acordo, obviamente, ele não envolve a interpretação da lei nem a interpretação da Constituição. As partes não vão dizer como a Constituição deve ser interpretada, nem como a lei deve ser interpretada. O acordo é apenas em relação a aspectos patrimoniais da relação subjetiva subjacente a esta questão. Então, neste caso, admite-se a celebração de acordo, desde que relativo a questões patrimoniais disponíveis pela parte. Nesta hipótese, a ação é extinta com o julgamento do mérito, como aconteceu na ADPF 165. Meus amigos, agora muita atenção, porque um tema que vem sendo muito cobrado nas provas do CESP deste ano são as técnicas de decisão utilizadas no controle normativo abstrato. A primeira delas é a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. A declaração de inconstitucionalidade com redução de texto, ela pode ser com redução parcial de texto ou com redução total de texto. A declaração de inconstitucionalidade com redução parcial é aquela em que apenas uma determinada palavra ou uma determinada expressão são declaradas inconstitucionais. Ah, Novelino, mas pode declarar apenas uma palavra ou uma expressão? Sim, a inconstitucionalidade parcial, ela pode incidir apenas sobre uma palavra ou uma expressão, desde que a retirada daquela expressão ou daquela palavra não altere o restante do sentido daquele dispositivo. O que não pode haver é uma mudança de sentido do dispositivo com a retirada daquela parte declarada inconstitucional. Mas pode haver a declaração de inconstitucionalidade de uma palavra ou de uma expressão. Estou ressaltando isso porque muitos acabam confundindo com o veto parcial. O veto parcial, ele tem que abranger todo o texto do artigo, do parágrafo, da linha ou do inciso. Ou seja, ele tem que abranger todo o dispositivo. Já a declaração de inconstitucionalidade parcial, não. Ela pode abranger uma palavra ou uma expressão, desde que não altere o sentido do restante, que vai ficar válido. Na declaração de inconstitucionalidade com redução total de texto, toda lei ou todo dispositivo é declarado inconstitucional. É o que acontece, por exemplo, quando há um vício de iniciativa. No caso de vício de iniciativa, geralmente a declaração é de inconstitucionalidade total daquela lei. Nessas duas hipóteses, o Supremo atua como um legislador negativo, ou seja, é como se ele estivesse exercendo uma função legislativa de revogação, entre aspas, daquele texto legal. Uma outra técnica que pode ser utilizada é a declaração de inconstitucionalidade sem a redução de texto. Essa declaração de nulidade sem a redução de texto, ela geralmente é considerada como uma técnica equivalente à chamada interpretação conforme a Constituição.
O Supremo Tribunal Federal, isso já foi questão de prova cobrada no CESP, ele tem tratado como equivalentes essas duas técnicas. A declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e a interpretação conforme a Constituição. Muito embora, na doutrina, seja feita uma distinção entre essas ações. Por exemplo, na declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, o texto normativo ele permanece íntegro, não há retirada de nenhuma parte dele, só que um dos significados possíveis que aquele texto pode ter, um significado incompatível com a Constituição, ele é declarado inconstitucional. Então, para que seja utilizada essa técnica, é necessário que a norma seja polissêmica ou plurissignificativa. Isso tanto na declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, quanto na interpretação conforme. É necessário que o dispositivo tenha mais de um significado possível, em ambos os casos. A diferença, segundo a doutrina, e não segundo o Supremo Tribunal Federal, é que na declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, se exclui uma interpretação que é incompatível com a Constituição, uma interpretação inconstitucional, e preserva-se as demais interpretações. Na interpretação conforme a Constituição é o inverso. O Supremo ele fixa uma interpretação que ele considera compatível com a Constituição e exclui as demais. Todavia, como eu disse, na jurisprudência do STF essa distinção não tem sido feita. Então ele mistura as duas no controle abstrato. Porque no controle difuso incidental, ele faz uma distinção entre as duas técnicas. Há decisões do Supremo onde ele diz que a declaração de nulidade sem redução de texto só se aplica ao controle normativo abstrato, ao passo que a interpretação conforme a Constituição pode ser utilizada tanto no controle normativo abstrato, porque ela é uma técnica de decisão judicial, quanto no controle difuso incidental, porque ela também é um princípio de interpretação. Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal tem um recurso extraordinário no qual ele utiliza a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, técnica que ele diz que só pode ser utilizada no controle normativo abstrato. Como que eu interpreto todas essas decisões do Supremo, que a meu ver são meio conflitantes entre si? Eu diria a vocês o seguinte: a declaração de nulidade sem redução de texto é uma técnica de decisão judicial que só pode ser utilizada pelo STF, no controle normativo abstrato, e ele também utiliza no recurso extraordinário. Já a interpretação conforme não, ela pode ser utilizada não só pelo STF, mas também por outros juízes e tribunais, já que é um princípio de interpretação, além de ser uma técnica de decisão judicial. Em ambos os casos, o texto da Constituição, o texto da lei, ele permanece inalterado. Não há qualquer modificação no texto da lei. O que há é a exclusão ou a fixação de um determinado sentido que aquele texto pode conter. Uma outra técnica que o Supremo Tribunal Federal costuma utilizar é a chamada declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Nesta técnica, geralmente o Supremo faz uma modulação dos efeitos da decisão. Ele confere efeitos pró futuro à decisão. Ele declara a norma incompatível com a Constituição, mas a norma permanece válida. Ele não pronuncia a nulidade daquela norma, porque a pronúncia da nulidade ela pode ser mais danosa do que a manutenção da norma no ordenamento jurídico durante um determinado período. Então o que o Supremo faz? Ele diz, olha, essa lei é incompatível com a Constituição, mas como a retirada dela do ordenamento jurídico pode trazer mais prejuízos do que benefícios, eu vou mantê-la como válida, até que ela seja revogada por uma outra lei. Em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal ele faz a modulação e fixa um prazo. Ele diz, olha, essa lei vai ficar válida por 24 meses, que é o prazo para o legislador fazer uma nova lei. Tem outras hipóteses em que ele não fixa prazo.
Ele diz apenas que a lei continuará valendo até que o legislador faça uma nova lei. De todo modo, neste caso da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, o que interessa é que a lei é considerada incompatível com a Constituição, mas é mantida no ordenamento jurídico, seja até a sua revogação por uma outra lei, seja até o fim do prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Essas são as técnicas de decisão que o Supremo costuma utilizar. Um outro tema decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que foi uma inovação na sua jurisprudência e que é extremamente importante. É possível fixar prazo para que a omissão seja suprida em uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela não admitia fixação de prazo para o legislador, pelo menos de forma impositiva. O Supremo já havia fixado prazo anteriormente, mas apenas como uma diretriz, não como algo vinculante. Todavia, no julgamento da ADO número 25, o Supremo Tribunal Federal ele não só fixou um prazo para o legislador suprir a omissão, como determinou que se dentro do prazo fixado a omissão não fosse suprida, o Tribunal de Contas da União deveria estabelecer as diretrizes para que a norma constitucional fosse concretizada. Ou seja, o Supremo adotou uma corrente que é bem própria lá do mandado de injunção e que inclusive está consagrada como regra na Lei 13.300, a nova lei do mandado de injunção, que é a chamada corrente concretista intermediária, aonde ele fixa um prazo para que a omissão seja suprida e se dentro daquele prazo o legislador não suprir a omissão, ele fixa as condições. A diferença é que nessa DO 25 não foi o próprio Supremo que fixou as condições. Ele disse, caso o legislador não supra a omissão no prazo estipulado, caberá ao Tribunal de Contas estabelecer as condições para que a norma seja cumprida. Então é possível, segundo esse recente entendimento do STF, a fixação de prazo para o legislador, sob pena de concretização da norma. Uma outra decisão muito importante proferida pelo Supremo recentemente, em 29 de novembro do ano passado, foi com relação à objetivação do controle difuso incidental, ou a abstrativização do controle difuso incidental. Abstrativização ou objetivação nada mais é do que conferir ao controle subjetivo, ao controle incidental, requisitos e efeitos típicos do controle abstrato ou do processo constitucional objetivo. Por isso, abstrativização ou objetivação. No julgamento das ADIs 3406 e 3470, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar uma lei do Estado do Rio de Janeiro que tratava da extração de amianto no âmbito do Estado, ele incidentalmente declarou inconstitucional uma lei federal que tratava da comercialização do amianto. E nesse julgamento, a maioria dos ministros concordou com a manifestação do Gilmar Mendes, no sentido de que é necessário equalizar os efeitos das decisões proferidas no Supremo, tanto em controle normativo abstrato quanto em controle incidental, para evitar anomias, para evitar uma fragmentação da unidade do ordenamento jurídico. Então, prevaleceu o entendimento, prestem bastante atenção, no sentido de que as decisões no controle difuso incidental devem ter o mesmo efeito das decisões proferidas no controle concentrado abstrato, que são efeitos erga omnes e vinculante. Erga omnes, efeitos oponíveis a todos. Vinculante em relação a determinados poderes públicos. Quais poderes? O legislativo fica vinculado? Não na sua função legiferante. Ele fica vinculado na função administrativa, na função jurisdicional, quando, por exemplo, o Senado julga o presidente da República no impeachment, mas não na função legiferante. Vincula o executivo? Sim, vincula o executivo e toda a administração pública, direta e indireta, de todas as esferas. Mas não vincula o executivo quando ele estiver exercendo uma função legislativa,
porque senão indiretamente o poder legislativo também seria vinculado. Na função legislativa do executivo, iniciativa de lei, medida provisória, celebração de tratado, nestes casos o executivo não fica vinculado. E dentro do judiciário, quem fica vinculado? Todos os demais órgãos, com exceção do próprio Supremo Tribunal Federal. O STF ele pode rever o seu entendimento sobre aquele tema. Muito bem. Então o Supremo decidiu que os efeitos devem ser erga omnes e vinculante em ambos os casos. Se a decisão proferida no controle difuso incidental tiver o efeito erga omnes e vinculante, a suspensão da execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo, ela deixa de ter sentido. Para que o Senado vai exercer a sua competência do artigo 52, inciso 10, se a própria decisão do Supremo já é capaz de impedir a aplicação daquela lei, por qualquer órgão do poder público ou até com efeitos erga omnes? O papel do Senado ele fica completamente esvaziado. O ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo ministro Celso de Mello, disse que há uma mutação do papel do Senado. Esse entendimento de que há uma mutação do papel do Senado e que o Senado passaria apenas a dar publicidade às decisões do Supremo, ele não foi acompanhado expressamente pelos demais ministros. Somente Celso de Mello e Gilmar Mendes manifestaram-se a respeito desta mutação. Mas ela acabará sendo algo natural decorrente desse entendimento adotado pelo Supremo, embora os ministros não tenham se manifestado expressamente sobre ela. Agora, que a equalização dos efeitos foi objeto de concordância da maioria, com relação a isso não há dúvidas. Ok? Muito bem, meus amigos. O STF ele tem adotado a tese da transcendência dos motivos. Eu acho que esse tema aqui é extremamente importante, porque um dos examinadores do CESP, que está na banca deste concurso, ele tem um artigo sobre abstrativização e sobre transcendência dos motivos. Então eu acho que é um tema que tem muita probabilidade de ser cobrado. O Supremo Tribunal Federal, na reclamação 2990, no agravo regimental, ele deixou claro que formalmente a tese da transcendência dos motivos não está mais sendo adotada pelo tribunal. Ou seja, aquela tese de que não apenas o dispositivo da decisão, mas também os motivos determinantes da decisão seriam vinculantes. A chamada ratio decidendi, ou chamado holding, aquelas razões que levaram o tribunal a adotar aquele entendimento. Essas razões que levaram o tribunal a adotar o entendimento, elas já foram consideradas vinculantes pelo Supremo, em um momento anterior de sua jurisprudência, quando ele adotava a tese da transcendência dos motivos, ou o chamado efeito transcendente dos motivos determinantes. Atualmente, de maneira formal, o Supremo não adota esta tese, embora alguns ministros, no julgamento de reclamações, tenham monocraticamente adotado a transcendência dos motivos. Mas, formalmente, o Supremo tem rejeitado essa tese. Ok? Segundo tema que nós vamos abordar, organização dos poderes. Dentro da organização dos poderes, um tema que eu acho que tem grande probabilidade de ser cobrado é envolvendo o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um assunto quase sempre cobrado em provas da magistratura, em especial provas do CESP. Competências do Conselho. Primeiro ponto importante, o rol de competências, de atribuições do Conselho Nacional de Justiça previsto na Constituição, ele não é um rol exaustivo. Ele é um rol apenas exemplificativo. Ou seja, além das atribuições conferidas ao Conselho pela Constituição, o Estatuto da Magistratura pode conferir outras atribuições. Então, o rol previsto na Constituição ele é apenas exemplificativo e não um rol exaustivo. Segundo ponto importante, o CNJ ele tem não só um poder regulamentar, como também tem um poder normativo. Isso significa que o CNJ ele pode expedir, no âmbito de sua competência, não apenas atos regulamentares, mas também
atos normativos de caráter geral, abstrato e autônomo. Esses atos normativos de caráter geral, abstrato e autônomo, expedidos pelo CNJ através de resoluções, por exemplo, eles podem ser objeto de uma ADI, questão muito cobrada nas provas, se violarem diretamente a Constituição. Isso, inclusive, já foi cobrado 2 vezes em provas do CESP recentemente. Admite-se o controle de constitucionalidade em sede de ADI de normas feitas pelo CNJ, porque ele tem não só poder regulamentar, mas também poder normativo. E quando ele elabora uma norma geral, abstrata e autônoma que viola diretamente a Constituição, essa norma pode ser objeto de uma ADI. Terceiro aspecto importante: as atribuições conferidas ao CNJ, elas têm um caráter autônomo e não apenas um caráter subsidiário. Ou seja, não é necessário que o CNJ aguarde a atuação do tribunal para que ele possa exercer as suas competências. O CNJ, ele pode exercer as suas atribuições mesmo que o tribunal não tenha atuado. Então não é apenas um caráter ou mesmo que o tribunal atue, não é apenas um caráter subsidiário das suas atribuições. Ele tem um caráter autônomo no exercício dessas atribuições. Ainda em relação ao CNJ, uma mudança de entendimento relativamente recente do Supremo Tribunal Federal, embora ainda seja uma questão controversa e que, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, que participou desse julgamento, já se manifestou contrariamente. O CNJ, ele pode exercer o controle de constitucionalidade ou ele só pode exercer o controle de legalidade? O Supremo Tribunal Federal, ele não admitia, em decisões anteriores, o controle de constitucionalidade exercido pelo CNJ. No entanto, em uma decisão de 2017, ele adotou, em relação ao Tribunal de Contas, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça, o mesmo entendimento adotado em relação ao chefe do Executivo, no sentido de que, quando houver uma lei inconstitucional, o presidente da República, o governador, o prefeito, assim como o Tribunal de Contas, CNJ, CNMP, não podem ser obrigados a cumprir aquela lei. Então, eles podem exercer um controle de constitucionalidade. É claro que o entendimento adotado pelo CNJ, no tocante à inconstitucionalidade de uma lei, não é um entendimento que vai vincular todos os poderes públicos, que vai ter efeito erga omnes, e nem é um controle abstrato, como foi cobrado na prova do TJ do Rio Grande do Sul. É um controle que ele faz e que vincula apenas os órgãos subordinados ao CNJ, ou seja, os órgãos do Poder Judiciário. Então não há nenhuma usurpação de competência do Supremo, que, aliás, está situado hierarquicamente acima do CNJ. O CNJ é subordinado ao Supremo. Não há usurpação de competência do Supremo porque a decisão do CNJ não é uma decisão com efeito erga omnes e vinculante. É uma decisão que vincula apenas os órgãos do Judiciário que estão subordinados ao CNJ. Esse é o entendimento adotado pelo Supremo na petição 4656, que eu trago aqui para vocês. Insere-se entre as competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça a possibilidade de afastar, por inconstitucionalidade, a aplicação de lei, aproveitada como base de ato administrativo objeto de controle, determinando aos órgãos submetidos a seu espaço de influência, ou seja, a decisão vale apenas para os órgãos do Poder Judiciário, a observância desse entendimento, por expresso e formal, tomado pela maioria, por ato expresso e formal, tomado pela maioria absoluta dos membros do Conselho. Ou seja, assim como na reserva de plenário, é necessário que a maioria absoluta dos membros do CNJ se manifestem pela inconstitucionalidade da lei. É como se o Supremo adotasse o entendimento de que a cláusula da reserva de plenário aplica-se também ao CNJ. Ok? Segundo tema dentro de organização dos poderes, imunidade parlamentar, tema também decidido recentemente pelo Supremo. Duas questões importantes em relação à imunidade parlamentar. Uma delas eu vou falar apenas de passagem, foi uma decisão recente, vocês devem ter acompanhado,
O Supremo Tribunal Federal antes adotava o entendimento, com base no texto da Constituição, de que no caso do foro por prerrogativa de função, o início era com a diplomação, que ocorre antes da posse, inclusive a previsão expressa no texto constitucional, e o fim do foro por prerrogativa de função era com o término do mandato, seja com o fim da legislatura, seja com a renúncia do parlamentar, seja com a cassação do mandato do parlamentar. Recentemente, o Supremo adotou um outro entendimento, restringindo o foro por prerrogativa de função. O Supremo atualmente adota o entendimento de que é necessário que o ato seja praticado no exercício da função e que tenha relação com o exercício do cargo. Então, além de ter sido praticado no cargo, ele tem que ter uma relação com o exercício do cargo. Se não houver essa relação, tem que ser os dois, praticado no cargo e com relação ao exercício do cargo. Se não houver a conjugação desses dois elementos, não há foro por prerrogativa de função. E os parlamentares, assim como demais autoridades, serão julgados pelo tribunal de origem. O Supremo adotou também o entendimento, nesse mesmo julgamento, de que o deslocamento da competência é até as alegações finais. Então, depois de feitas as alegações finais, mesmo que haja alguma mudança, como, por exemplo, a perda do cargo, continua o foro por prerrogativa de função. Um outro aspecto importante relacionado à imunidade parlamentar é com relação à imposição de medidas cautelares aos parlamentares. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, ele diz que os parlamentares não poderão ser presos salvo em flagrante delito de crime inafiançável, e que, neste caso, deverá ser comunicada à respectiva casa para que em 24 horas resolva sobre a prisão. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a ratio subjacente a esse dispositivo é evitar que o parlamentar, eleito pelo voto popular, seja afastado de suas funções, salvo no caso de flagrante delito de crime inafiançável. E que, portanto, a imposição de uma medida cautelar que indiretamente inviabilizasse o exercício da função parlamentar, ou até diretamente, ela teria também que ser submetida à análise da respectiva casa. Então, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5526, adotou a seguinte orientação. Primeiro, é possível a aplicação de medidas cautelares aos parlamentares pelo Poder Judiciário. Há esta possibilidade. Todavia, se afetar direta ou indiretamente o exercício da função parlamentar, esta medida cautelar tem que ser submetida à respectiva casa para que ela delibere se ela será mantida ou não, como aconteceu no caso do Aécio, que teve algumas restrições que inviabilizavam o exercício da função parlamentar e o Senado optou por afastar aquelas restrições. Então, o segundo entendimento é de que encaminhamento para os fins a que se refere o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, da decisão que houver aplicado medida cautelar, sempre que a execução desta impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato legislativo. Então, tem que submeter à deliberação da respectiva casa para que ela resolva sobre a medida cautelar, assim como ela irá resolver a respeito da prisão. Processo legislativo, outro tema muito cobrado em provas do CESP. Admite-se emendas em projetos de iniciativa exclusiva, seja do presidente da República, seja do Poder Judiciário, seja de determinados órgãos? Pode haver emendas em projetos de iniciativa exclusiva? Sim, a regra é a admissibilidade de emendas em projetos de iniciativa exclusiva. Não há vedação em relação a esse tipo de emenda, a esse tipo de modificação por parte do parlamento. Todavia, há duas exceções. Uma expressamente prevista no texto constitucional, no artigo 63, onde a Constituição veda que haja não emenda, mas sim aumento de despesa, seja em projetos de iniciativa do presidente da República, iniciativa exclusiva, salvo no caso de leis orçamentárias, seja em projetos sobre organização de serviços administrativos da Câmara, do Senado,
de tribunais federais ou do Ministério Público. Então, o que o artigo 63 veda, como primeira exceção, não é a emenda, um projeto de iniciativa exclusiva, mas sim que haja aumento de despesa, nesses casos que eu mencionei. A segunda hipótese, ela não está prevista no texto constitucional, a segunda exceção, mas é um entendimento adotado pelo STF. Não se admite emenda em projeto de iniciativa exclusiva quando ela desfigurar o projeto inicial. Quando ela transformar aquele projeto inicial em algo diferente da ideia central, que foi a ideia proposta pelo legitimado. Exemplo, decidido recentemente pelo Supremo. Um projeto de lei cuja norma era transitória, houve uma emenda transformando aquela norma transitória em uma norma permanente. Neste caso, o Supremo entendeu que houve uma desfiguração do projeto original, que é chamado contrabando legislativo ou caudas da lei. Nesse caso, não foi nem um contrabando legislativo, porque não se inseriu um tema diferente daquele que já era tratado. Mas no caso de contrabando legislativo, quando você insere um tema que não tem nada a ver com aquele tema original, também há uma desfiguração do projeto e ele também pode ser considerado inconstitucional. Nesse exemplo que eu mencionei, não houve um contrabando legislativo, mas houve uma desfiguração do projeto original, já que a norma era uma norma para ter um caráter apenas transitório e com a emenda ela se transformou em uma norma de caráter permanente. No caso das medidas provisórias, tem alguns aspectos também que vale a pena nós recordarmos. Primeiro, é possível haver o controle de constitucionalidade da medida provisória. Não só do conteúdo da medida provisória, mas também dos aspectos formais, os pressupostos objetivos previstos na Constituição, relevância e urgência. Em regra, esses pressupostos constitucionais devem ser analisados pelo parlamento e não pelo judiciário. A regra é essa. É um controle político e não jurídico. Todavia, o Supremo admite que, excepcionalmente, esses dois requisitos, relevância e urgência, sejam analisados pelo judiciário, quando a inconstitucionalidade for flagrante e objetiva. Havendo inconstitucionalidade flagrante e objetiva em relação a esses requisitos, o judiciário pode fazer o controle de constitucionalidade. Não só em relação ao conteúdo, mas em relação a eles. Segundo ponto importante, regime de urgência e trancamento de pauta de medida provisória. O parágrafo 6º da Constituição, do artigo 62, ele diz: se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Observe que, embora o dispositivo diga todas as demais deliberações legislativas, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento que o Michel Temer já havia adotado quando presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que nem todas as deliberações ficam suspensas. As deliberações que ficam suspensas com o trancamento de pauta pela medida provisória são apenas aquelas deliberações que poderiam ser feitas por lei ordinária. As que não puderem ser feitas por lei ordinária, como, por exemplo, deliberações sobre lei complementar, deliberações sobre emendas à Constituição, decreto legislativo, ou mesmo aquelas que poderiam ser feitas por lei ordinária, mas que são materialmente vedadas pela Constituição de serem tratadas por medida provisória, como, por exemplo, matéria envolvendo direito penal, direito processual. Nesses casos em que há vedação na Constituição, como a medida provisória não pode tratar, a matéria poderia ser tratada, deliberada, sem que houvesse o trancamento de pauta. Ok? E para nós finalizarmos, Poder Executivo. Teve uma decisão recente, importante, dada pelo Supremo Tribunal Federal com relação a uma alteração no Código Eleitoral, que é uma alteração divergente da Constituição. A Constituição ela estabelece duas regras para as vacâncias de cargos do Executivo. Quando fica vago o cargo de presidente e de vice-presidente,
Se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, é convocada uma nova eleição direta em 90 dias. Se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos de mandato, é feita uma eleição indireta pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Todavia, houve uma mudança no Código Eleitoral que disse o seguinte, artigo 224, parágrafo 3º. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, que são causas eleitorais, veja que não tem nada a ver, por exemplo, com a morte do presidente ou com o impeachment do presidente. Aqui são causas eleitorais. Acarreta, após o trânsito em julgado, e aí o Supremo declarou inconstitucional essa expressão após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. E aí vem a polêmica. A eleição a que se refere o parágrafo 3º correrá às expensas da Justiça Eleitoral e será indireta se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato, e direta nos demais casos. O problema é que a Constituição fala que será indireta se ocorrer nos 2 últimos anos, e aqui fala indireta se ocorrer nos 6 meses do final do mandato. Como compatibilizar esses dispositivos? Segundo o Supremo Tribunal Federal, esse dispositivo ele não é inconstitucional, só que ele não se aplica aos cargos de presidente da República, vice-presidente e senador, porque para esses 3 cargos a própria Constituição já disciplina a matéria. Então não se aplica a essas 3 hipóteses, vacância de cargo de presidente, vice-presidente e senador, mas se aplica às demais hipóteses. Veja o que o Supremo decidiu na ADI 5525, decisão agora de 2018. O plenário conferiu interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 4º do artigo 224 do Código Eleitoral, do mesmo artigo, de modo a afastar do seu âmbito de incidência, então ele fez aqui uma declaração de nulidade sem redução de texto, que ele chamou de interpretação conforme, já que ele trata como técnicas equivalentes. As situações de vacância nos cargos de presidente e vice-presidente da República, bem como no de senador da República. Então, essas situações de vacância foram afastadas porque a própria Constituição já disciplina essas hipóteses. E aí, só para finalizar, os artigos da Constituição que tratam da vacância do cargo de presidente e de vice-presidente, eles não são de observância obrigatória pelos estados. Então, os estados-membros podem disciplinar de forma diferente a vacância dos cargos de governador e de prefeito. Não precisa seguir a regra da Constituição e nem a regra do Código Eleitoral. E o Código Eleitoral não se aplica às eleições de governador e de prefeito se houver previsão diferente na Constituição do Estado. Havendo previsão diferente na Constituição do Estado, o Código Eleitoral só será aplicável às vacâncias decorrentes de causas eleitorais. Se a vacância decorrer de causa não eleitoral, como, por exemplo, renúncia do governador e do vice, ou impeachment do governador e do vice, ou morte do governador e do vice, aplica-se a norma da Constituição Estadual. É importante ter atenção para esse julgado aqui do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, na ADI 5619, diz: é constitucional legislação federal que estabeleça novas eleições para os cargos majoritários simples, ou seja, prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores e senador da República, em casos de vacância por causas eleitorais. Então o Supremo considerou a legislação eleitoral constitucional, mas ela só se aplica às vacâncias por causas eleitorais. Ela não se aplica à vacância por outras hipóteses como cassação, renúncia, etc. Meus amigos, espero que essas dicas possam ajudá-los na prova. Eu fiz uma seleção aqui criteriosa com base nos últimos concursos do CESP. Desejo a todos vocês boa sorte, uma ótima prova e que vocês consigam a tão sonhada aprovação. Contem comigo. Um grande abraço a todos.